nosso amigo Alastair Crooke, por exemplo, sabia que é impossível. É impossível até começar um diálogo com esse tipo de gente. It's even impossible to start a dialogue with these people. Yeah. Yeah. And Pepe, Sim. E Pepe, sabe, alguns analistas iranianos, como, acho que o nome dele é Fadazadeh, estavam dizendo. Fadazadeh, ele é muito bom. Fadazadeh é bem sério, sim. Ele dizia que uma das grandes preocupações agora, e eu queria saber o quanto você acha que isso faz sentido, é que você mencionou antes que há iranianos que não estão satisfeitos com a ideia de chegar a um acordo com os Estados Unidos neste momento. Que muita gente no Irã pensa assim. Ele disse que até mesmo cogitar a possibilidade de o Estreito de Hormuz ser aberto a pedido dos Estados Unidos já é ir longe demais. E que os Estados Unidos não ofereceram garantias de segurança suficientes até agora. O que você acha disso? Você disse que a gente ia descobrir se os Estados Unidos são incapazes de cumprir acordos. Garantias de segurança para o que você chamou de Império do Caos. É um pedido e tanto, considerando o jeito que o país age pelo mundo. A gente viu isso com o Irã, em especial, mas também em muitos outros casos. Então, o que você pensa sobre isso? Eu tenho a impressão de que é uma questão muito complexa, e tem sido assim desde o começo. Essa ideia de o Irã participar de negociações nesse momento com os Estados Unidos. Mas qual é a sua opinião sobre isso? What are your thoughts on this? Which is the official position of Qual é a posição oficial de Mustafa Khamenei? Na verdade, algo muito importante aconteceu nas últimas 2 semanas. Mustafa Khamenei basicamente disse ao Conselho Supremo de Segurança Nacional, se eu não estiver enganado, são 13 membros no Conselho Supremo de Segurança Nacional, que 11 deles são profundamente, digamos assim, para colocar de forma diplomática, contrários a qualquer tipo de entendimento com o que ele chama de Império do Caos, incapaz de firmar acordos. E há 2, digamos, reformistas, incluindo o presidente Pezeshkian. Mas Mustafa Khamenei basicamente disse ao Conselho Supremo de Segurança Nacional, olha, eu delego a decisão a vocês, e ela precisa ser tomada por uma maioria significativa. Se vocês acharem que os termos do memorando de entendimento são exatamente o que vem pedindo, propondo e discutindo até agora, tudo bem, sigam com a decisão de vocês. Okay with your decision. This is what we got from the best positioned people. Foi isso que a gente recebeu das pessoas mais bem posicionadas em Teherã. Por exemplo, quando Larry e eu publicamos pela primeira vez a história de que o Irã, se os americanos continuassem ultrapassando todos os limites, poderia considerar a possibilidade de uma demonstração de dissuasão no estilo da Coreia do Norte. Ou seja, detonar um dispositivo nuclear em solo iraniano para provar de uma vez por todas que, ok, eles já têm toda a capacidade de dissuasão de que precisam. A gente obteve essa informação com base no que o próprio Pezeshkian contou a Shahbaz Sharif numa ligação telefônica. Os americanos ficaram furiosos quando isso vazou, porque essa informação influenciou tudo o que aconteceu depois. E uma cópia da minha coluna acabou na mesa de um dos caras do círculo mais fechado do líder Mustafa Khamenei, por meio dos nossos contatos no The Cradle, em Beirute. E a gente recebeu uma resposta alguns dias depois. And we got an answer after a few days. And his answer, I'm quoting. E a resposta dele, eu estou citando diretamente, do Farsi para o inglês, foi: não vou comentar esse assunto. Isso é muito importante. Ele não negou. Foi uma resposta que não respondeu nada, mas não foi uma negação de forma alguma. Claro, se ele tivesse negado, estaria dizendo que o presidente do Irã é mentiroso, porque foi exatamente isso que Pezeshkian contou para Shahbaz Sharif. E aí o Sharif mandou avisar todo mundo. Olha, o Trump precisa saber disso. Esse é um elemento extra. E eles nos contaram pra gente primeiro, nós os mediadores paquistaneses. Então, isso prova várias coisas. O nível de confiança entre iranianos e paquistaneses, a quantidade de informação sensível que eles estavam passando para os paquistaneses e o fato de que sabiam que essas informações seriam imediatamente repassadas para os americanos, com todas as consequências que isso traria, tanto no meio do processo quanto depois.
Tudo isso, mais uma vez, mostra, e claro, por trás disso, os chineses concordando com tudo, então é mais uma prova de como essa interação era profunda e complexa. Mas dá pra gente assumir que os americanos estavam entendendo a dimensão, o alcance e a profundidade dessa interação? E que eles praticamente não tinham margem de manobra, a não ser começar a sonhar com uma invasão por terra, tomar a ilha de Karg e outras besteiras desse tipo? Não, eu não tenho tanta certeza de que eles entenderam o jogo. Acho que eles só entenderam o jogo ontem, Dani, quando os iranianos disseram, de novo por meio dos paquistaneses, tá bom, a gente vai bombardear Israel até o fim. Aí sim, eles entenderam. Sim, quer dizer, nesses eventos que aconteceram, a gente sabe que o Irã pode agir muito rápido, pode responder muito rápido. A gente viu a demora e as várias mensagens confusas. Vimos os Estados Unidos se adiantando. Não foi o Irã que tomou a dianteira. Depois, a mídia israelense tentou dizer que, não, o Irã não vai desistir de atacar a gente por causa de negociações. E aí vimos o que acabou acontecendo. O acordo foi finalizado, ou pelo menos o memorando de entendimento foi concluído. E pelo que se diz, Pepe, isso deve incluir o Líbano em todas as frentes. Agora, tem gente muito preocupada, claro, não só com o Líbano, mas também com Gaza e com os outros fronts em que Israel está envolvido. O memorando de entendimento diz em todos os fronts. Eu imagino que isso incluiria o Iraque e talvez até Gaza. Mas o que você acha disso? Porque esse é um ponto que eu vejo sendo muito debatido nas redes sociais. Tem quem esteja irritado com o Irã por ter assinado esse memorando, sem deixar mais claro que é preciso uma cessação total, em todos os lugares, e que isso seja realmente aplicado. Mas eu queria saber a sua opinião, Oles. Olha, eu diria que esse é um dos principais pontos da opinião pública no Irã, que culpa o Arakchi e o rotula como traidor. O Arakchi jamais iria contra o que foi decidido por Mostafa Khamenei e pelo Conselho Supremo. Jamais. Ele não tem esse tipo de liberdade. A margem que ele tem é para debater e discutir, sim, mas dentro do papel dele como número 1. E, na verdade, ele nem era o principal negociador. O principal negociador era o Ghalibaf. Só que, nas últimas semanas, houve uma reorganização e o Ghalibaf decidiu ficar mais nos bastidores. Ele assumiu um novo cargo, como a gente já comentou antes. E não por acaso, ele agora é o responsável pelas relações estratégicas com a China. Então dá para ver como o Ghalibaf é importante, porque a relação mais importante para o Irã é com a China. Por isso eles colocam o principal nome no comando disso. E o Ghalibaf não é diplomata de carreira. O Arakchi é. Ou seja, os iranianos coordenam muito bem esses papéis. Eles colocam o principal diplomata para discutir uma solução diplomática e o principal parlamentar, que aliás foi comandante da Guarda Revolucionária, o Ghalibaf, para cuidar da relação estratégica mais importante, que é com a China. Tudo faz total sentido. Com os persas, tudo é lógico. É exatamente o oposto do Ocidente. Não tem nada de irracional nisso. Pelo contrário. There's nothing irrational about it, on the contrary. But I was very struck by Mas o que me chamou muito a atenção foi o nível de hostilidade. As pessoas estavam realmente irritadas com o Arakchi, porque ainda não sabiam os termos exatos dos 14 pontos e o que tinha sido acertado com os americanos. Por isso, o Arakchi continuava dizendo, mesmo antes do fim de semana, acho que a última vez que ele entrou em detalhes sobre isso foi de sexta para sábado. Ele disse, olha, na próxima semana vocês vão ter todos os pontos detalhados que farão parte do memorando de entendimento. E agora que surgiram novos vazamentos na mídia iraniana com os termos reais do memorando, o Irã praticamente não cedeu em nada. Então ainda vamos precisar de uma confirmação formal, entre hoje e amanhã, Max, de todos os termos completos.
climax of the full terms, the 14. It's a short document. Apparently, it's less than 2 pages. É um documento curto. Pelo que parece, tem menos de 2 páginas o texto todo. É literalmente um memorando de entendimento. Não é um tratado. Não é um acordo. Não é um memorando de entendimento. Tipo, ok, vamos começar a discutir seguindo esses pontos. E aí, pode dar errado, pode sair do controle, enfim. Mas pelo menos você tem os pontos principais. O próprio Hezbollah. Mas é interessante, Dani, o nível de debate na sociedade iraniana é algo impressionante. Você não vai este tipo de debate. Em países ocidentais, existe um debate público assim, sobre um tema tão sensível. O Hezbollah veio a público, parabenizou o Irã e agradeceu ao Irã por, você sabe, participar e, claro, lutar ao lado da resistência. E isso responde à pergunta de um espectador, na verdade alguém que acompanha o programa há muito tempo, sobre por que o Irã não retaliou o bombardeio israelense em Beirute na noite passada. Eu entendo essa pergunta, e é uma ótima pergunta, porque o Trump na última hora recuou. Eles estavam prontos, literalmente com o dedo no gatilho, como a gente costuma ouvir de alguns comandantes da Guarda Revolucionária. Ontem, eles estavam com o dedo no gatilho. E por mais louco que pareça, foi justamente esse momento que acabou salvando o memorando de entendimento. Porque os iranianos deixaram claro para o Trump, olha, estamos prontos para bombardear Israel agora, é isso. E o Trump na última hora disse, tá bom, eu assino. Foi isso que aconteceu ontem. Aliás, era o aniversário dele, né? Isso foi outra coisa que eu acho acabou incomodando algumas pessoas. Era o aniversário dele, e tinha gente comentando que ele queria muito que isso ficasse pronto justamente para o aniversário. Seria um grande presente para ele. Ia ser o jeito dele de comemorar. Tudo isso. Mas o presente de aniversário dele foi oferecido por Keep Ghalibaf Arakshi. Essa é a parte mais interessante, too. É bom. É realmente algo impressionante. E eu espero que as pessoas reconheçam isso. Que esse plano de 14 pontos, nenhum desses pontos, dá para dizer que foi proposto pelos Estados Unidos. Não foi algo que os Estados Unidos trouxeram para a mesa em nenhum momento desde abril, dizendo, é isso que queremos. Na verdade, tudo que vimos do governo Trump foi uma reinterpretação dos pontos, ou então, a invenção completa de novas ideias. Mas no fim das contas, esses pontos são basicamente os pontos do Irã. E acho que é aí que as pessoas vão ter que decidir se isso é bom o bastante ou não. A grande questão, eu diria, é como algo assim pode ser implementado com Donald Trump como presidente, tendo toda uma administração que há muito tempo tem como objetivo garantir que o Irã não se fortaleça. Quer dizer, isso já fracassou por causa da guerra, mas deve ser um remédio difícil de engolir. Vai ser um período muito interessante nas próximas semanas, e se chegarmos lá durante as negociações de fato. É verdade, Dani, porque qualquer pessoa nos Estados Unidos que ainda tenha um mínimo de senso crítico consegue ver que isso é uma derrota estratégica enorme, de qualquer ângulo que se olhe. Como engolir esse sapo? Claro que dentro dos Estados Unidos, a reação vai ser gigantesca. E eles vão atrás do Trump, do governo Trump, de quem for. Vai ser muito, muito difícil. E claro, quando as pessoas começarem a perceber as consequências geopolíticas do que está acontecendo diante dos nossos olhos, e são muitas, a mais óbvia é que isso marca o fim da supremacia americana na Ásia Ocidental. Ponto final. E isso não vai voltar. Envolve tudo, desde nunca mais reconstruir aquelas bases destruídas até, basicamente, uma retirada. E vai surgir um novo guarda-chuva de proteção na Ásia Ocidental. E provavelmente, o principal ator vai ser o Paquistão, uma potência nuclear apoiada pela China. Talvez haja alguma participação russa mais para frente. Por enquanto, os russos estão muito, muito quietos, porque, claro, eles têm a própria guerra para lidar.
E agora tudo que envolve a chamada Operação Militar Especial está mudando diante dos nossos olhos por causa da pressão pública. Os russos estão cansados da guerra dos drones, dessa guerra terrorista com drones. Então, Putin, o Kremlin e o ministro da Defesa vão ter que ajustar suas táticas. Mas os russos estavam por trás o tempo todo, só observando e dizendo: olha, temos uma oportunidade incrível na Ásia Ocidental. Então, dá para imaginar o que é ter que lidar com tudo isso, especialmente lá em Washington, com o complexo militar industrial? É um trauma enorme. E eles mesmos causaram isso. Essa é a parte absurda de toda. A gente não está falando do Brzezinski, você lembra disso, blá blá Brzezinski, blá blá blá. A gente precisa estar preparado para enfrentar um competidor de mesmo nível. Não, isso aqui é coisa séria de verdade. E não veio desses competidores. Veio de uma potência média, sob 47 anos de sanções, capaz de impor uma derrota estratégica à maior armada da história do mundo. Como é que você vende isso dentro dos Estados Unidos? É impossível. Totalmente impossível. Não, quero dizer, seria um baita presente, já que estamos falando de aniversários, pro Donald Trump, tirar aquela armada de lá e tentar apagar, tipo no filme MIB, Homens de Preto, sabe? Aperta o botão e pronto, todo mundo esquece o que acabou de acontecer. Porque, sinceramente, é um fracasso impressionante por parte dos Estados Unidos. Alguns diriam que não é, porque os Estados Unidos querem controlar o mercado de petróleo. Mas neste momento, não parece que estejam controlando mercado nenhum. Basicamente, o que os Estados Unidos estão tentando propor, pelo menos no discurso, é reabrir o Estreito de Hormuz, que estava aberto antes da guerra. E eles estão de boa com o controle iraniano, com a regulação do Estreito de Hormuz, desde que chamem isso de taxas de serviço ou taxas de proteção ambiental. Desde que não chamem de pedágio, tudo bem. Mas parece que é isso, e aí o resto do mundo vai se acostumando. Tipo, ok, é assim que funciona agora. Eu acho que isso é bem mais fácil do que conseguir que o Império do Caos aceite. Mas parece que é aí que as coisas estão. É uma mudança geopolítica, econômica e geoeconômica enorme, que está parecendo cada vez mais permanente. Quanto mais a gente avança nesse caminho de conversas em dois, Estados Unidos, Irã e por aí vai. E isso é permanente, Dani, porque agora a grande potência da Ásia Ocidental é o Irã, e também uma das grandes potências independentes do mundo. Claro, num segundo nível em relação aos Estados Unidos, a Rússia e a China. Mas é uma potência regional grande, em ascensão, e respeitada no mundo todo, especialmente respeitada entre os países do Sul global. Membro pleno do BRICS, membro pleno da Organização de Cooperação de Xangai, com uma parceria com a União Econômica da Eurásia. O Irã está no centro de todo o processo de integração eurasiática. Tem relações estratégicas tanto com a Rússia quanto com a China. Pouquíssimos países estão nesse patamar, muito poucos. Então não é surpresa que já tenha começado essa discussão de que o Irã é a quarta grande potência. Não no mesmo nível, mas sim, está chegando lá. Está chegando lá, com certeza. E na Eurásia, sem dúvida, o Irã agora é visto em todo o Sul global como, uau, o Irã é visto como um exemplo do Sul global de resiliência, soberania estratégica, independência e, mais uma vez, algo muito próximo de Putin e Xi, exercer sua soberania e resistir a tudo que o Império jogou contra eles. Uau! É assim que acontecem as grandes mudanças geopolíticas na história. Normalmente, depois de uma guerra. E nós estamos bem no meio disso. E há de fato um vencedor nessa guerra. Talvez não de forma tão clara, mas o vencedor estratégico dessa guerra é, sem sombra de dúvida, o Irã. Quer dizer, esperar que o Irã não tivesse nenhuma perda enfrentando duas potências nucleares. Bom, a gente nem precisa chamar Israel de potência, exatamente.
mas considerando o quanto Israel tem influência nos Estados Unidos e na sua própria política interna, dá para dizer que é uma potência nuclear, porque tem armas nucleares. Então Israel e os Estados Unidos, sim, você sofre perdas, mas conseguir sair numa posição melhor, eu diria que isso é a definição de vitória numa guerra. Principalmente numa guerra desse tipo, que ainda é assimétrica. Não é como era antes. Já passamos da época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, quando impérios lutavam entre si. Hoje não. Agora existe só um império. Só um, de verdade. E essa é uma realidade enorme. And that's so it's a huge reality. But Pepe, in the last 5 minutes or so. Pepe, nesses últimos 5 minutos que a gente tem aqui, talvez você possa ajudar a entender que tipo de repercussão essa nova fase da guerra pode ter no resto do mundo, talvez até em outras frentes. Você acabou de dizer que os russos estão cansados do terror dos drones ucranianos. A guerra parece estar nessa fase. O campo de batalha parece quase... Eu não diria estático, porque acho que a Rússia está se saindo bem, considerando o tipo de guerra que está travando. Mas parece que os Estados Unidos estão tentando voltar para um tipo de guerra mais... talvez mais conveniente para eles, que é a guerra por procuração. Por procuração híbrida. Isso, híbrida. Exatamente. Essa era a palavra que eu estava procurando. Então, o que você acha disso? Hybrid, exactly. That's the word I was looking for. So, your thoughts? Yes, and many of us are worried that they will Sim, e muitos de nós estamos preocupados que eles voltem a se concentrar, mais uma vez, em outra aventura na América Latina. E o principal candidato é Cuba. Então, mais uma vez, o hemisfério ocidental está lá na doutrina de segurança nacional, o nosso quintal, a doutrina Monroe 2.0, é isso. E, obviamente, eles precisam esquecer a humilhação na Ásia Ocidental. Então, os primeiros alvos vão ser na América Latina, infelizmente. Sem falar em desestabilização e influência. Eles vão interferir bastante nas eleições no Brasil, mais para o fim deste ano. Vão se esforçar muito para colocar a família Bolsonaro de volta no poder. Então é isso que vai acontecer, infelizmente. E em relação à Eurásia, o que é absolutamente fascinante é algo em que muitos de nós temos trabalhado há décadas, na verdade. Eles estão sendo progressivamente, eu não diria lentamente, mas com certeza, expulsos da Eurásia. É isso. A integração eurasiática está acontecendo bem diante dos nossos olhos, em detalhes. E tem outra coisa a qual a gente precisa prestar muita atenção. Daqui a apenas 3 meses vai acontecer a cúpula dos BRICS, na Índia. Será que os BRICS vão entender o que está acontecendo diante de todos eles e de todos nós? E, sinceramente, é o pior lugar possível para fazer uma cúpula este ano. Mas é isso. Temos que lidar com isso. Então, mais uma vez, vamos ter que contar com o Lavrov e o Wang Yi conduzindo esse navio gigantesco, navio dos BRICS. Pois é, estamos ficando mais fortes a cada dia. Olha o que aconteceu com um dos nossos membros plenos. Basicamente, eles venceram o império. Em vez de mais uma daquelas reuniões intermináveis, cheias de ternos. Não. Isso não parece likes for like contra Matmenha. Então as eleições em Delhi, daqui a 3 meses, vão ser bem interessantes. Mas isso dá pra gente um pouquinho de esperança, né, Danny? É. Oh, yeah. Oh, no, I definitely, I think... Ah, sim. Não, com certeza. Eu acho que dá pra ver que alguns podem interpretar esses problemas que estão surgindo dentro do BRICS. Por exemplo, teve, claro, o grande em Delhi, na Índia. O grande talvez eu chamaria de traição, ou talvez a revelação de que a elite política indiana vive apostando dos dois lados, e infelizmente talvez apostando forte demais no lado dos Estados Unidos e de Israel. Mas aí você tem os Emirados Árabes Unidos, claro. Se a Arábia Saudita ainda está em cima do muro, os Emirados são membros plenos e participaram ativamente dessa guerra. Dá para ver essas divisões que estão aparecendo. A gente pode encarar isso como grandes problemas, mas também, às vezes, a realidade acaba ajudando a construir algo melhor, se esses conflitos chegarem a algum tipo de resolução. Talvez não numa cúpula do BRICS, mas fora dela. Quer dizer,
o Irã vai chegar a essa próxima cúpula do BRICS muito mais forte do que antes. E isso, na minha opinião, é algo positivo para qualquer projeto de desenvolvimento multipolar, inclusive o próprio BRICS. Então vamos ter que ver como as coisas se desenrolam. Mas eu acho muito interessante o simples fato de a gente poder falar sobre temas como esse. Não faz tanto tempo assim que quando os Estados Unidos entravam em guerra, a gente só falava das enormes baixas, da instabilidade e de tudo que isso gerava. Agora, estamos falando de um cenário muito mais equilibrado. E isso é diferente. É uma conversa diferente. Alguma consideração final antes de eu encerrar a transmissão, Pepe? Isso me lembra de uma coisa que ajuda a ilustrar o que você acabou de dizer e que dá um pouco mais de esperança. Os Emirados Árabes Unidos, como todo mundo sabe, na prática estavam em guerra com o Irã. E agora os iranianos têm provas de que os Emirados fizeram parte da guerra dos Estados Unidos e de Israel desde o começo. Pois bem, há algumas semanas eu estava conversando com um dos nossos contatos ligados aos mediadores paquistaneses. Eu perguntei, dá para saber o que eles estão fazendo em relação aos Emirados? Eles têm algum plano para os Emirados? E o pessoal na mesa respondeu, olha, a gente está trazendo os Emirados para a razão. Isso vai levar um tempo, talvez 2 ou 3 meses. E já começou a acontecer. Os paquistaneses explicaram para os Emirados Árabes, olha, a sua posição devia ser parecida com a da Arábia Saudita, do Catar, do Egito, da Turquia. Vocês estão do lado errado da história. Ainda dá tempo. Com alguns gestos, talvez os iranianos decidam voltar a conversar com vocês. Por enquanto, eles estão praticamente prontos para arrasar Abu Dhabi e Dubai. A escolha é de vocês. É impressionante. Na verdade, bastaram algumas semanas e ninguém teria apostado que os Emirados acabariam tentando. Tá bom, vamos tentar chegar a algum entendimento. Porque agora eles enxergam quem é o conglomerado mais poderoso da Ásia Ocidental. Já não são mais os americanos. Então, vão ter que lidar com o Irã. E ainda por cima, são vizinhos. Eles confiscaram muito dinheiro iraniano e vão ter que devolver. Dubai sempre foi, de certa forma, uma extensão do Irã nos negócios. Então isso nos mostra que, mais uma vez, é também uma questão interna dos BRICS. É claro que os chineses e os russos detestam o fato de 2 membros dos BRICS estarem em guerra um contra o outro. Pois é. Então, obviamente, eles ajudaram os paquistaneses a fazer o MBZ cair em si. Há poucas semanas, se alguém falasse disso, seria chamado de maluco. Mas não, realmente aconteceu. Então, talvez algo parecido possa ser organizado pela Rússia e pela China em relação à Índia, Dani. A gente deve torcer por isso, porque é pro bem dos BRICS, na verdade. Eles precisam explicar as coisas como são para a elite indiana. Eles ainda não entenderam. Pois é, Pepe. Foi ótimo ter você aqui no programa. A gente vai sair junto agora. Eu vou garantir que o seu Telegram e o seu perfil no X estejam na descrição do vídeo, para o pessoal poder conferir. Sua coluna deve sair em breve, não só sobre esse assunto, e você também publica muita coisa interessante por lá. Confiram o nosso novo canal, eu e o Larry. Isso mesmo, Transition Protocol. A gente está começando do zero. E claro, vamos precisar da ajuda de todos vocês. Todos os nossos amigos já estão sabendo também. E a gente tem algo que pouquíssimas pessoas têm. Informações diretas da mesa de negociação. E isso vale para outras mesas de negociação também, porque a gente compara o que recebe dos iranianos e, claro, sempre que possível, dos chineses. Todo mundo sabe como eles são extremamente sofisticados e discretos, mas com uma dica aqui e outra ali, a gente sempre consegue uma resposta. Certo. Isso agora também está na descrição do vídeo aqui embaixo. Então se inscreve no canal, eu já sou inscrito, então vocês também deveriam se inscrever. E além disso, clica no botão de curtir, porque isso ajuda mais gente a ver o vídeo. Ah, e claro, tem todos os links para apoiar o programa na descrição,
depois que vocês derem uma olhada no trabalho do Pepe. Até a próxima, pessoal. A gente se vê amanhã. Eu vou contar o que vai rolar então. Se cuidem. Tchau, tchau. I will announce what's going on then. Take care. Bye-bye. Where's Ted? Thank you.